Boa noite. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Excelentíssimo Sr. Diretor Regional de Educação e Ação Educativa, em representação de Sua Excelência, o Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores, Excelentíssimo Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Santa Bárbara, Excelentíssimo Sr. Presidente da Direção da Filarmónica Recreio de Santa Bárbara, Excelentíssimo Sr. Orador, Excelentíssimos sócios e convidados. Boa noite e sejam muito bem-vindos a mais um aniversário desta instituição centenária. É com muita honra que dou início, pelo segundo ano consecutivo, a esta sessão de abertura das comemorações do aniversário da Filarmónica Recreio de Santa Bárbara. Relembrando uma vez mais, embora todos saibamos, nunca é demais salientar que em 1877, quando é fundada a Filarmónica Recreio de Santa Bárbara, existiam apenas duas filarmónicas na ilha. A Sociedade Filarmónica Recreio Serretense, fundada em 1873, e a Sociedade Filarmónica de Instrução e Recreio dos Artistas, fundada em 1877. Decorridos todos estes anos, é possível verificar que esta filarmónica continua viva e que esta vivacidade fica a dever-se ao trabalho que as várias e sucessivas direções têm empenhado com gosto e dedicação a esta casa, pois só com este empenho é possível enfrentar todas as dificuldades. De uma forma especial, gostaria de felicitar a atual direção da Filarmónica pelo trabalho desenvolvido ao longo do seu mandato, que em breve termina. Ciente de que estarão orgulhosos do trabalho desenvolvido, mais ciente estou da importância que o seu contributo teve na vida desta sociedade. Parabéns, de uma forma particular, aos músicos desta Filarmónica e parabéns a todos os que tornaram possível a comemoração de mais um aniversário. Que muitos mais aconteçam, com muitos sucessos coletivos e individuais. Desejo uma noite agradável para todos e espero que aproveitem o programa preparado para esta noite de festa. Muito obrigada e passo a palavra ao Sr. Presidente da Direção, ao Hélder Alves. Caro Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Professor Dr. Alan de Menezes, a quem a Filarmónica muito agradece todo o apoio ao longo destes quase 14 anos que preside a nossa Câmara. São 12, vai caminho de mais. Agradecemos muito toda a contribuição que deu esta casa. Estimado Diretor Regional da Educação e Administração Educativa, Dr. Rui Espínola, em representação do Governo Regional dos Açores, bem-vindo de volta. Já conhece a casa, já conhece o andamento das filarmónicas, também sabemos que pertence a uma delas. Amigo e companheiro Presidente da Junta de Freguesia, Paulo Fagundes, estimada Presidente e chefe discuteira, antiga chefe de escuteiros, Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Filarmónica Recreio de Santa Bárbara, Dra. Margarida Mendes, elementos das instituições da nossa freguesia aqui representadas, Sport Clube Barbarense, Casa do Povo de Santa Bárbara, Grupo de Escuteiros 630 da nossa freguesia, caros sócios, amigos, músicos, estimado maestro Rodrigo Lucas, restantes colegas da direção, colegas de bar, caro orador, filarmónicas aqui representadas e convidadas, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 147º aniversário. Há pouco, aqui a nossa Presidente da Mesa da Assembleia estava a falar da nossa data da fundação. Ainda há pouco estava aqui a reparar que as três filarmónicas mais antigas da nossa ilha estão cá representadas. A Filarmónica Serretense, a Filarmónica Recreio dos Artistas e a nossa Recreio de Santa Bárbara. Portanto, as três mais antigas aqui estão. Agradeço também a vossa presença. Às restantes que aqui estão, muito obrigado pela vossa vinda aqui em Santa Bárbara. Começo por agradecer a vossa presença, desejar à Filarmónica muitos mais anos de existência, com muita música, convívio, amizade e, acima de tudo, muito futuro. Acho que é isso que todos nós precisamos. Relembrando que o nosso 147º aniversário, felizes os que fazem parte desta casa hoje em dia, sem nunca esquecer aqueles que aqui passaram e deram o seu contributo, muito ou pouco,
a eles se deve também esta casa ainda estar aberta ao longo de quase século e meio. Não vou alongar muito mais, vou fazer aqui um pequeno e breve resumo da nossa noite. Vamos ter música, a nossa Filarmónica vai dar um concerto, vamos também homenagear sócios que atingem também os 50 anos de sócio, que nenhum deles foi músico, mas também demonstram a vontade que têm em fazer parte desta instituição. Vamos também depois homenagear outros 2 elementos que mais à frente vão perceber quem é que é. Muito obrigado aos nossos músicos pelo esforço que fizeram ao longo destes 2 anos de direção. Músicos, diretores musicais, maestro, direção, voluntários, todos aqueles que aqui passaram, da minha parte e da parte da direção, nosso muito e sincero obrigado. Viva a Filarmónica Recreio de Santa Bárbara e longa vida à Filarmónica Recreio de Santa Bárbara. Passo aqui a palavra ao nosso Presidente da Junta de Freguesia, músico e antigo Presidente, Paulo Fagundes. Boa noite a todos. Cumprimento ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Empreendedorismo, Sr. Diretor Regional, Sr. Presidente da Direção, Sra. Presidente da Mesa da Assembleia da Filarmónica Recreio de Santa Bárbara, o caro orador Walter, bem-vindo também a Santa Bárbara. Cumprimento especial às outras filarmónicas aqui presentes, aos colegas músicos, maestros e demais sócios e amigos desta casa. Mais um ano que passa, mais uma oportunidade que me é dada de vir aqui, sempre enquanto músico, mas desta vez aqui enquanto Presidente de Junta, e que bom é, anualmente, pequeno ponto neste lugar, sinal de vida, sinal de dinâmica. Feliz que somos, enquanto freguesia, por termos as nossas instituições vivas e no ativo, e esta em particular, toda a gente sabe que tem um carinho muito especial por ela e que há 147 vezes repete este dia e sempre de forma ininterrupta e num sinal de longevidade como seguramente nenhum de nós há de chegar até lá. Eu tenho que deixar também, e porque o dia apraz a isto, uma nota de agradecimento aos órgãos sociais que fazem parte, obviamente, da Filarmónica e que estão também no seu término de mandato. Não é nada fácil, nos tempos de hoje, fazer-se parte das organizações, por diversas razões. Eu acho que uma delas também é o escrutínio que existe, quase diário, sobre quem faz parte. Por um lado ainda bem, mas por outro lado também a desinformação e às vezes o excesso de informação levam a outros rumos, mas eu acho que é sempre de louvar quem se predispõe a tirar do seu tempo, muitas vezes até da sua própria saúde, de outros confortos que existem para servir aqui a causa pública e no caso da Filarmónica de Santa Bárbara em especial. Portanto, hoje mais do que outra nota, queria obviamente parabenizar a Filarmónica de Santa Bárbara, sempre um gosto e uma honra enorme fazer parte dela, mas acima de tudo também os órgãos sociais que expuseram-se nesses 2 anos a fazer acontecer e obviamente aos colegas músicos que fazem parte da casa e a todos aqueles que dão o suporte muitas vezes invisível nas nossas casas, em outros setores também da casa. Portanto, o Helder disse muito bem, longa vida a todos nós e longa vida também, obviamente, à Filarmónica de Recreio de Santa Bárbara. Muito obrigado. Bom, Sra. Presidente da Assembleia Geral, Sr. Presidente da Direção e demais dirigentes da Filarmónica, Sr. Diretor Regional, Sr. Presidente da Junta, Sr. Orador da Noite, Sr. Padre, minhas senhoras e meus senhores, apenas umas breves palavras para saudar a Filarmónica neste dia, saudar os seus músicos, os seus sócios, todos aqueles que lhe dão vida, também para saudar as outras filarmónicas e outras agremiações aqui presentes. É sempre bom ver esta solidariedade entre as diversas instituições. Estou a ver aqui diretores de várias das nossas filarmónicas e isto mostra que o movimento filarmónico no seu todo continua vivo e solidário e continuam a visitar-se uns aos outros e continuam a celebrar estes dias. Isso é muito bom, é sinal de vitalidade e é sinal que estes 147 anos são apenas os primeiros 147 e que a história continuará por aí adiante. Também, e na sequência do que disse o Sr. Presidente da Direção, no meu caso,
não são 14, mas vamos para 12 e este é o meu ano final nestas funções e quero aproveitar para agradecer o vosso trabalho e a maneira sempre cordial e amiga como tenho sido recebido nesta casa. O meu muito obrigado a todos aqueles que ao longo desta última década fizeram esta casa funcionar e que sempre tão bem me receberam aqui. E depois também dizer-vos que estas coisas do servir numa direção, ou servir numa junta de freguesia, ou servir numa câmara, isso mesmo tem que ser olhado como um serviço. E o serviço que é feito à comunidade deve ser encarado com esta naturalidade do tempo que passa, dos mandatos que se vão cumprindo e das coisas que todos temos sempre vontade de fazer e vamos fazendo, e a verdade é que a história desta casa e a história da nossa comunidade é feita disso mesmo. Das diversas pessoas que, geração após geração, vão passando pelos lugares e cada uma à sua maneira vai deixando o seu contributo para esta já longa história, que já vamos a caminho do século e meio. Isso é uma felicidade para a freguesia, uma felicidade para todos nós, termos instituições com este grau de perenidade, com esta vida continuada, porque é sinal que as nossas comunidades continuam a ser capazes de se organizar e serem capazes de se reverem no trabalho que é feito e naquilo que as filarmónicas são. Diz ali atrás, fundada em 1877, e de facto, 1867 até hoje, muita coisa mudou. Estávamos em plena regeneração, vivíamos numa monarquia constitucional, numa história completamente diferente, e a verdade é que esta casa atravessou os anos conturbados finais da monarquia, atravessou a Primeira República, atravessou 2 guerras mundiais, atravessou o Estado Novo e cá está ela, cheia de vida. Isto mostra que a Filarmónica tem mais força do que o Estado, porque esse morreu várias vezes, mas a Filarmónica essa continua aqui e continua viva. E de facto este sinal desta perenidade e desta capacidade que estas casas têm de atravessarem os tempos, de atravessarem as desgraças. Há pouco na igreja o Padre de Loures lembrou-nos daquilo que aconteceu aqui em 1980, todas as mudanças que vieram daí e de facto tudo isto mudou, mas a Filarmónica ficou, continua com vitalidade, continua com vida e há de continuar com certeza no futuro. Não vos quero amassar mais, quero dar os parabéns à Filarmónica, aos seus músicos, aos seus dirigentes, desejar uma longa vida e desejar que ela continue a atravessar os tempos, porque mais conturbados que eles sejam, a Filarmónica esta fica, os regimes políticos esses vão acabando. E a vida é assim e ainda bem que assim é. Parabéns à Filarmónica e uma longa vida a esta casa e aos seus músicos e a todos aqueles que a fazem viver. Muito obrigado, meus senhores. Muito boa noite a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Excelentíssimo Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Santa Bárbara, Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Geral, Sr. Presidente da Direção, músicos, sócios, filarmónicas aqui presentes, convidadas desta sessão, Sr. Parque Francisco de Loures, caro amigo Walter Silva, orador desta sessão, minhas senhoras e meus senhores. Quero, em nome do Sr. Presidente do Governo Regional, naturalmente agradecer o convite que foi feito para marcar presença neste aniversário, que é sempre de enorme alegria quando nós podemos participar e reviver a alegria da comunidade quando celebra o aniversário da sua Filarmónica. As filarmónicas desempenham um papel inestimável no nosso património cultural e muitas das vezes põe-me a interrogar o que é que seriam das nossas comunidades, das nossas freguesias, das nossas ilhas, sem as nossas filarmónicas. Os Açores têm mais de 100 filarmónicas. E o que é que seriam das nossas comunidades sem as nossas filarmónicas, quer pelo papel que desempenham na animação cultural, religiosa das nossas comunidades, mas sobretudo por aquilo que representam do ponto de vista do convívio social, da camaradagem, da amizade, do espírito de iniciativa e de construção de novos projetos, e isso é uma marca importante para a nossa vida em sociedade.
A Filarmónica Recreio de Santa Bárbara tem tido um percurso importantíssimo, relevante. Destaco aqui o Música nas Férias, que é um projeto inovador à escala regional e que tem, de facto, permitido aos nossos jovens frequentarem enfim, um espaço musical, não só para a prática da música, mas também para o convívio diário e para, enfim, a convivialidade que é preciso ter e que cada vez é mais necessário numa era dominada pelas tecnologias. Permitam-me também nesta sessão felicitar todos os músicos desta Filarmónica, felicitar a sua direção e expressar também uma palavra de alegria e de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido por todos e na pessoa do Sr. Maestro, o amigo Rodrigo Lucas, expressar também um enorme apreço por todo o trabalho que tem desenvolvido com esta Filarmónica e todo o trabalho que tem efetuado. Por fim, também uma palavra de reconhecimento ao orador desta noite. O Walter Silva é um jovem do ramo grande, permita-me a ousadia, é um jovem do ramo grande, é um jovem que eu vi crescer, que eu vi nascer, que eu vi crescer e que eu vi crescer fisicamente, mas que vi crescer na música. E que muito me orgulha porque o jovem que hoje aqui se apresentará é alguém que escolheu a música, escolheu estudar música, fazer a sua formação, mas regressar à sua terra e produzir música a partir da sua terra. E é importante que os nossos jovens sigam também, à semelhança do Rodrigo Lucas e de tantos outros, é importante que os nossos jovens sigam esses exemplos e voltem à sua terra. Nós precisamos dos nossos jovens na nossa terra e estamos cá para acarinhá-los. O Walter tem feito também um percurso importante tem marcado também o nosso património musical, quer seja no âmbito da composição, mais erudita para banda, mas também o nosso património cultural popular, digamos assim, com tudo aquilo que nós temos de bom, as nossas marchas, enfim, as nossas folias, tudo aquilo que é bom. E, portanto, Walter, obrigado por todo o trabalho, obrigado por teres voltado à terra e longos anos de produção musical na nossa ilha. Por fim, reitero os agradecimentos a todos aqui presentes, felicito os músicos, os sócios e longa vida à Sociedade Recreio de Santa Bárbara. Muito obrigado e boa noite. Isto para não demorar muito, porque a noite já é longa e ainda vai ser mais um bocadinho, eu convidava aqui os senhores e a senhora da mesa de honra a sentarem-se aqui na plateia. Eu ia agora apresentar o orador, mas acho que o orador já está mais ou menos apresentado. Para quem está por dentro das filarmónicas, para quem convive a música, aqui o Walter Miguel Silva tem 26 anos, já sabem que é natural da Praia da Vitória. Ele com 6 anos ingressa na Escola de Música da Filarmónica União Praense, estando em simultâneo na iniciação do Conservatório Regional de Angra do Heroísmo. Em 2016 ingressa na Escola Profissional de Música do Conservatório de Música de Jobra, em Aveiro, na classe de trompete. De 2019 a 2022 efetua o curso de composição na Escola Superior de Música de Lisboa e também em 2022 ingressa no mestrado da mesma escola onde terminou este ano. Em 2022 fica com o segundo prémio do Concurso Internacional de Composição de Banda Sinfónica Portuguesa. Em 2023 tem a sua primeira obra estreada internacionalmente em Roma, na 45ª Conferência Internacional da Associação dos Professores de Piano. Estas duas conquistas foi galardoado com um voto de louvor e um voto de congratulação pela Assembleia Municipal da Praia da Vitória. Portanto, dou aqui as boas-vindas
ao nosso orador, ao Walter Silva. Obrigado por ter aceito. Uma salva de palmas ao Walter. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, excelentíssimo Sr. Diretor Regional da Educação e Ação Educativa em representação de Sua Excelência o Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores, muito obrigado pelas suas amáveis palavras. Foi realmente, viu-me nascer, companheiro de filarmónica do meu pai, que também me ingressou nesta vida. Excelentíssimo Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Santa Bárbara, Sr. Paulo, excelentíssimo Sr. Presidente da Direção da Filarmónica de Santa Bárbara, muito obrigado pelo convite, excelentíssimos Srs. Padres aqui presentes, público em geral, filarmónicas, senhoras e senhores, é com grande honra e responsabilidade que me dirijo a vós para falar de um tema que pulsa no coração cultural dos Açores, a filarmonia. Mais do que uma tradição ou prática musical, a filarmonia é um reflexo da alma açoriana, da sua resiliência, da sua identidade e do espírito comunitário que nos define. Como dizia Gandhi, a cultura de um local reside no coração e na alma do seu povo. Nos Açores, a filarmonia é uma das formas mais vibrantes e autênticas de expressão dessa alma. A filarmonia desempenha um papel central na vida cultural dos Açores, perpetuando uma tradição que enraiza a música no coração das comunidades. Em Portugal, as bandas filarmónicas consolidam-se principalmente no século XIX, herdeiras da influência das bandas militares e da proliferação das associações culturais locais. Já Figueiredo dizia, as bandas filarmónicas desempenham um papel crucial na democratização do acesso à música, permitindo que as populações rurais participassem ativamente em atividades culturais. Para muitos era a única forma de aprender e de estar ligado à cultura. Estas formações funcionam como espaços de educação musical e expressão artística coletiva, tornando-se pilares culturais em muitas localidades. Nos Açores, a filarmonia ganha uma dimensão singular, refletindo a identidade insular e promovendo a coesão social entre as freguesias. Como destaca a Câmara, as bandas filarmónicas açorianas são um reflexo da riqueza cultural e do espírito comunitário das ilhas, desempenhando um papel fundamental em celebrações religiosas e civis. Estas bandas surgiram em tempos de grande dificuldade económica e social, e já havia algumas pessoas a dizer que era a única forma de ter sapatos, era irem para a banda filarmónica. A cultura é o que fica depois de se esquecer tudo o que se aprendeu, como nos diz Fernando Pessoa. Cada ilha conta com várias bandas que participam em festividades, reforçando o vínculo entre a música e o cotidiano dessas mesmas. Hoje existem centenas de bandas espalhadas por todas as ilhas, cada uma com o seu repertório, a sua história e o seu contributo para a preservação desta herança que nos distingue. No contexto mundial, as bandas filarmónicas têm raízes profundas, remontando ao Renascimento e ao período barroco, quando a música instrumental começou a ganhar maior relevância. Embora influenciadas por tradições europeias, as bandas filarmónicas em Portugal adquiriram um caráter próprio, intimamente ligado às práticas populares e à formação musical de base. Este fenómeno contribuiu para o fortalecimento de uma identidade musical nacional, adaptada às especificidades regionais. Assim, a filarmonia nos Açores não é apenas um reflexo de uma tradição universal, mas uma manifestação única do património cultural da região. A música das bandas filarmónicas açorianas não é apenas uma arte, mas também um testemunho de memória coletiva e persistência cultural.
Uma banda filarmónica é muito mais que um grupo de músicos. É uma verdadeira escola de valores, que ensina disciplina, compromisso, trabalho em equipa e respeito pela arte. Muito importante o respeito pela arte. Como nos disse o famoso Beethoven, a música é a mediadora entre o espiritual e o sensorial na vida. Cada banda contribui para a educação musical das comunidades, muitas vezes em locais onde o acesso a outras formas de ensino artístico é muito limitado, principalmente em ilhas mais remotas do nosso arquipélago. Além disso, desempenha um papel central na renovação do nosso património cultural, ligando gerações e criando memórias que perduram. Para as pessoas, para o músico, participar numa banda é uma experiência transformadora. Um jovem que aprende a tocar um instrumento adquire uma habilidade técnica, mas também descobre a importância do esforço e da dedicação. As palavras de José Saramago aqui são bastante pertinentes. O ser humano é do tamanho do seu sonho. E para muitos jovens açorianos, a banda filarmónica é onde os sonhos começam. Sonho este que eu próprio posso testemunhar, como o senhor diretor disse, quando pela mão do meu pai ingressei na Filarmónica União Praense há muitos anos atrás, como o nosso maestro de hoje pode testemunhar, pela mão do seu avô entrou na Sociedade Recreio Lagense, e como muitos dos jovens músicos que hoje aqui estarão presentes a tocar, também um dia ingressaram, muitas vezes pela mão dos seus pais, e também um dia ambicionam seguir esta carreira tão bonita que é a carreira musical. Nas localidades, as bandas são motoras de coesão social, criando laços intergeracionais e fortalecendo a identidade coletiva. São também um ponto de união nas festas, dando voz musical às alegrias e tristezas de cada comunidade. Apesar de todo o seu valor, a Filarmonia Açoriana também pode apresentar desafios que ameaçam a sua continuidade. Vou agora elencar alguns problemas que a nossa Filarmonia tem. A questão da insularidade. Viver numa região arquipelágica implica barreiras logísticas que dificultam os acessos e recursos, formação e oportunidades de intercâmbio. Como afirmou Cecília Marelos, a insularidade é um mistério do espírito que vive cercado por mares. Este isolamento muitas vezes limita a evolução das nossas bandas. Como, por exemplo, quando fui estudar para Aveiro, ingressei na banda de Pinheiro da Bem-Posta. E todos os ensaios eram feitos estrategicamente à sexta-feira. Porquê? Porque os estudantes das universidades vinham das universidades a casa e à sexta-feira ensaiavam na sua banda local. Isto é algo que não conseguiria ser feito aqui na Ilha Terceira, porque os meninos, quando saem da banda filarmónica, vêm cá num curto espaço de tempo, num curto período e muito esporadicamente. Então, tem que haver uma renovação constante. As escolas de música têm de funcionar como um círculo vicioso, sempre com entradas para colmatar as saídas da banda. Digo muitas vezes que uma banda filarmónica sem escola de música é como estar a sentenciar a sua morte, porque as escolas de música é que vão fomentar a continuação e a renovação de uma banda. Também poderemos ter o problema da falta de compromisso dos músicos. Os tempos mudaram e com eles a mentalidade das novas gerações. Muitos jovens podem considerar pouco atrativo integrar uma banda filarmónica, pois o esforço que é exigido muitas vezes não é recompensador. Além disso, o espírito de associativismo, outrora tão forte, está em declínio extremo. Também
temos o problema da baixa remuneração e a falta de rentabilidade que uma banda poderá ter. Ao contrário de algumas bandas no norte de Portugal, onde os músicos são pagos, nas ilhas o trabalho é essencialmente voluntário. A falta de recursos financeiros torna as bandas dependentes de apoios governamentais, que nem sempre cobrem as despesas básicas de uma banda filarmónica. Como disse uma vez o presidente Kennedy, não perguntes ao teu país o que pode fazer por ti, mas tu o que podes fazer pelo teu país. Porque andar numa banda filarmónica é também ajudar a desenvolver culturalmente o nosso país. Mas é difícil de motivar músicos sem um reconhecimento tangível. Muitas filarmónicas dão o famoso jantar de Natal, mas isso às vezes não é o suficiente compensador para o músico. O músico às vezes precisa de um pouco mais. E às vezes é coisas tão básicas como um pouco de carinho das suas instituições. Existe também a problemática do desrespeito pela própria população. É triste constatar que em algumas localidades as bandas não recebem o reconhecimento que merecem. Muitos veem-nas como algo ultrapassado, algo que é apenas para divertimento e não um hobby sério, desvalorizando o papel crucial que desempenham na promoção da cultura local. E temos o grande problema que assola muitas das bandas filarmónicas atualmente na nossa ilha, que é o grande obstáculo de encontrar direções musicais competentes. Outro grande obstáculo é a dificuldade em atrair e reter diretores bons para as bandas. Com recursos financeiros limitados e uma falta de incentivos claros, torna-se desafiador garantir lideranças capazes de orientar as bandas. E onde não há liderança, o povo cai em desordem, como dizia Confúcio. Sem uma direção forte, muitas bandas acabam por estagnar ou mesmo desaparecer. Isto é tudo muito bonito. Eu aqui elencar uma série de problemas, mas também acho correto, quando se elenca problemas, também se procura as soluções. E também agora darei um pouco de soluções que darão ânimo e que dão automaticamente esperança e que nos deixam tranquilos que as bandas irão continuar por muitos mais anos. Mas é preciso ter um pouco de determinação e criatividade. Primeiro, podemos incentivar a formação e o intercâmbio cultural. Criar programas que permitam a troca de experiências entre músicos açorianos e colegas do continente ou do estrangeiro. Como conseguimos observar com esta banda que hoje celebramos. A banda Filarmónica de Santa Bárbara, ainda em agosto passado, contactaram com a banda de Arganil e tiveram a amabilidade de me convidar a escrever uma marcha para assim, em conjunto, poder interpretar e dar um pouco de nós a eles. Mas também com uma recente ida à Alemanha que presenteou todos os músicos com novas ideias, novas formas de ver e viver a música. Tal como afirmou Einstein, a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. E vamos fomentar a novas ideias musicais, a novas formas de ver a arte. Também é importante valorizar o papel dos músicos, reconhecer o esforço dos músicos, proporcionando incentivos financeiros e não financeiros. Mais do que dinheiro, muitas vezes nós músicos precisamos de palco e queremos muitas vezes apenas um palco para tocar. E a Ilha Terceira é bastante próspera em palcos subvalorizados, que são utilizados apenas uma vez por ano ou duas.
alguns deles com excelente qualidade, mas também gratificações ao trabalho e programas de apoio à formação são passos muito importantes que poderão ser feitos. Reforçar o associativismo. Este aqui é um ponto crucial. É urgente revitalizar o espírito associativo nas comunidades. Campanhas de sensibilização podem mostrar às pessoas a importância de apoiar as suas bandas, não apenas como espectadores, mas como participantes ativos, até numa pequena ajuda do seu IRS. Assistimos em algumas partes do mundo a pessoas que, quando colaboram com as suas associações locais, terem uma compensação no seu imposto anual. Era algo que poderíamos pensar. E não nos obriguem a pagar mais taxas, como nos querem agora obrigar a pagar taxas protocolantes para as partituras das bandas filarmónicas. Queremos apenas é fazer música. E a arte deve ser vivida livremente. Temos que melhorar o financiamento. Não vou pedir mais dinheiro aos governos e às câmaras, porque acho que esses já dão dinheiro suficientes. Mas acho que devemos diversificar nas formas onde temos que pedir o dinheiro. Temos que... As empresas podem apoiar muito mais a sua cultura. E faço um grande repto às empresas que sejam mecenas das suas bandas filarmónicas locais, porque a cultura é um ponto-chave para manter uma comunidade com vitalidade e sã mentalmente. Educar para o respeito e valorização. As escolas e as famílias devem ser aliadas na promoção da filarmonia. Faço um grande apelo às famílias. Não tirem os vossos filhos da banda filarmónica à primeira falta de vontade que houver. E contam neles o valor da palavra, o valor do compromisso, o dizer sim para realmente estar. Não para instante. Porque uma banda precisa de ter a certeza com quem contar. Eu lembro-me muito bem, já falei de ter ingressado na banda de Pinheiro da Bem Posta. Eu lembro quando cheguei lá, fui convidado por um professor a ingressar na banda. A direção da Filarmónica levou-me a conhecer todos os cantos à casa, sentou-me numa mesa e perguntou-me: quanto é que queres receber para tocar na banda? Eu disse assim: ó senhor, eu não quero receber nada, eu só quero tocar na Filarmónica. Porque eu estava habituado à realidade das bandas na Ilha Terceira e nem sequer fazia ideia de que em outro lugar se recebia para tocar numa banda filarmónica. Eles também, com toda a sua seriedade, pagaram o dinheiro de um músico convidado. Poderiam ter aproveitado essa minha ingenuidade e ter-me dado 5 euros. Eu ficava bastante agradado e agradecia. Mas pagaram o que acharam de valor, mas depois avisaram que poderia acontecer que em certos momentos outras bandas começassem a aliciar-me com maiores pagamentos, porque nas bandas do norte do país acontece um pouco como o futebol, torna-se tudo monetário. O músico não ganha o amor à casa, ganham apenas o amor ao dinheiro. E, de facto, aconteceu. E nunca mais me esqueço de uma pequena conversa que tive com o meu pai a dizer que a banda filarmónica ia-me pagar e realmente que iria acontecer. Avisaram que podia ser aliciado por outras bandas filarmónicas. E ele disse-me assim: tu, se não tiveres nada na tua banda filarmónica, tu és pobre, vai lá e não has de ser pobre e mal agradecido, vai e ganha o teu dinheiro. Mas se a banda filarmónica que te aceitou quando tu não tinhas mais ninguém atrás de ti, é a banda filarmónica que merece o teu respeito quando essa mesma tiver serviços.
Eu nunca mais me esqueci dessa educação que o meu pai me incutiu, e também apelo aos pais da Banda Filarmónica que façam o mesmo para os vossos filhos. Incutam neles a educação do compromisso. Como dizia Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. Escusado será dizer, tendo uma filarmónica com todas essas revitalizações e bem financeiramente, penso que não haverá grandes problemas em ser apelativo, em ser da direção de uma banda filarmónica, porque é mesmo muito complicado para um diretor saber que vai ter problemas pessoais, que vai pôr em causa a sua família, o seu bem-estar, a sua saúde, e muitas vezes, às vezes nem sequer um obrigado recebe. É o grande problema. Caros amigos, não vos quero chatear mais. A Filarmonia nos Açores é um tesouro que não podemos permitir que se perca. É um testemunho da nossa história, um veículo de educação e um símbolo da nossa identidade. Os desafios são muitos, mas como dizia Fernando Pessoa, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Com vontade, investimento e união, podemos garantir que as bandas filarmónicas continuem a tocar. Não apenas para festas e eventos, mas também para o futuro da cultura açoriana. Que o som das nossas bandas continue a ecoar, lembrando-nos em cada nota do que significa ser açoriano: resistência, comunidade e paixão pela arte. Muito obrigado. Bem, depois destas palavras, eu até fico com medo de meter água. Walter, muito obrigado por teres aceito. Agradecemos. Vou explicar um bocadinho como é que chegámos aqui à ideia do Walter. No início deste ano, 2024, tinha partilhado com o nosso maestro, com o Rodrigo, a ideia que tínhamos para o Orador. Mas também era início do ano, portanto, havia muito tempo para podermos chegar a algum entendimento e podia, entretanto, aparecer algumas ideias. Quando começámos a preparar o nosso aniversário, estive reunido com os nossos diretores musicais, com o Rodrigo, e o primeiro nome que se pôs em cima da mesa, e o Rodrigo teve essa ideia, foi logo o nome do Walter. Portanto, foi logo a primeira pessoa com quem contactei, e ele disse logo que sim, e fiquemos todos muito mais descansados, porque sabemos que era uma pessoa mais do que capaz e tinha ensinamentos para nos transmitir, tanto aos mais velhos como também aos mais jovens. Portanto, da minha parte, Walter, muito obrigado pelo aceite.